não me engano, frase do principal avivalista da Rua Azusa. E ele diz, não, esse aqui foi um dos precursores, foi antes do que aconteceu na Rua Azusa. E ele diz, muitas igrejas têm orado para o Pentecostes. E o Pentecostes veio. A pergunta agora é, será que eles o aceitarão? E eu explicando um pouco mais, vocês vão entender sobre essa aceitação. Mas pode falar, Miguel. Sobre o contexto histórico dos Estados Unidos, que foi onde realmente aconteceu. Os Estados Unidos era em 1905, 1906, por volta ali de 1900, e primeiramente estava acontecendo o avivamento em Gales. E essa apresentação provavelmente vai ser nas próximas semanas. E o avivamento em Gales foi tão grande que impactou numa época que não existia internet, não existia nada disso, até os Estados Unidos. O negócio foi lá em Gales, lá na Grã-Bretanha, perto da Inglaterra, e chegou as notícias até os Estados Unidos. E então isso impactou muito, que as pessoas queriam viver o que Gales estava vivendo. Eles não conseguiam ver o que estava acontecendo, não tinha internet, não tinha vídeo, não tinha nada disso, era tudo apenas por carta e era tudo que eles conheciam. Outra parte importante é a segregação racial. A abolição da escravidão lá nos Estados Unidos tinha acontecido por volta de 1860. Aqui a gente está falando de 1905, então muita gente viveu a escravidão e os efeitos dela ainda eram muito grandes. Ainda existia lugares para brancos, lugares para negros, e isso acontecia até nas igrejas, não era algo apenas na sociedade. Isso acontecia de maneira geral nos Estados Unidos. Era algo tão impactante que a Ku Klux Klan existia ainda, e ainda estava muito em alta. As pessoas realmente iam e matavam os negros, mesmo com a abolição da escravidão. Outro ponto importante foi o terremoto de São Francisco, porque foi um local que ocorreu perto de onde aconteceu o avivamento, que foi no estado da Califórnia. São Francisco é uma cidade da Califórnia. Lá passou um terremoto que chegou a matar mais de 500 pessoas, mais de 2.000 pessoas ficaram desabrigadas, então foi um evento muito importante. Agora falando um pouco sobre quem foi Frank Batterman. O livro realmente da Rua Azusa, ele que escreveu, ele foi um escritor e missionário dos Estados Unidos, que ele orava muito para que ele pudesse viver o que estava acontecendo em Gales, para que ele pudesse experimentar verdadeiramente o mover de Deus daquela forma. E ele ficava tão impactado pelos relatos de que chegavam a ele, que ele chegava a fazer jejum e orar 24 horas, ele já passava a madrugada orando, e ele orava muito para viver aquilo, ele buscava muito sobre aquilo. Principalmente, aí é um marco importante da sua história de vida, depois que ele perde a sua filha, ele decide viver 100% do ministério. Ele larga o emprego e fala, ok, agora eu vou viver 100% do que Deus quer fazer. E o sustento dele vinha dos folhetos que ele escrevia e das igrejas, todo o sustento dele era sobre aquilo. Então no livro ele citava várias vezes que ele passou necessidade e que quando isso acontecia, Deus vinha com uma provisão através desses folhetos. E como foi seu fim? Que aí esse é algo que a Ruth fala muito, que foi apenas normal. Não tinha nada surpreendente, ele não era um homem surpreendente, ele é apenas um missionário escritor americano. Normal, ele não era famoso, ele não era conhecido, ele era apenas uma pessoa comum que orava e buscava incessantemente o mover de Deus na vida dele e daqueles que estavam ao redor. Pode passar, Miguel, por favor. William Seymour. E ele foi podemos dizer, o líder do avivamento na Rua Azusa, o líder da igreja em que aconteceu os cultos na Rua Azusa foi ele. Ele era negro, os pais dele eram ex-escravos, então os pais dele realmente foram escravos. Ele era um pregador, ele era batista, então ele chegou a estudar mais ou menos como se fosse um seminário. E aí ele foi para uma cidade dos Estados Unidos, se não me engano, Los Angeles, para pregar em uma igreja. Nessa igreja, aconteceu um problema que as pessoas dela não o aceitaram e expulsaram ele. Ele não tinha dinheiro para voltar, ele não tinha como ir para casa, ele não tinha... Então ele ficou hospedado na casa de membros daquela igreja que o aceitaram, ele teve que ficar lá. Seu fim também, normal, nada surpreendente, não. Ele apenas viveu a vida que Deus queria para ele e se foi. Não teve nada realmente, ele também era apenas uma pessoa comum que... Não é pior, mas algo mais surpreendente, que ele era negro naquela época, que o racismo era muito grande no nível de eles realmente matarem. Pode pular. E aí o início da Missão Azusa. Missão Azusa seria o título que o livro dá. Primeira reunião na pequena casa da rua Bonnie Brae. Como eu falei, ele não foi aceito e ele teve que ir para a casa
desses irmãos da igreja em que ele foi pregar. Nessa casa ele começou a ensinar algumas pessoas sobre a palavra de Deus, sobre o que ele tinha aprendido. Pode falar, Miguel, por favor, que ele vai passando os tópicos. Aí ele começou a fazer essa reunião com poucos membros. Em que nessa reunião era algo que não acontecia na época, não se falavam línguas na época, não tinha essa pregação sobre, não tinha. Alguns até não acreditavam nisso, que isso ainda acontecia, que podia acontecer. E isso acontece nessa casa em que eles fazem esses cultos. Quando isso acontece, a notícia se espalha, as pessoas começam a ir, querer saber, querer se aprofundar mais, até querer conhecer o que estava acontecendo. A reunião cresce tanto que não tem como mais ficar nessa casa. Chega até a estremecer a casa de tanta gente, que era bem humilde. E eles tiveram que ir para outro lugar. Aí pode pular, por favor. Aí eu vou dar seu título, apenas uma casa velha de madeira. Nesse caso, acontece o aluguel de uma pequena casa que bem antes tinha sido uma igreja. Só que nessa casa foi muito antes da igreja. Ela já estava em pedaços, as vigas já estavam aparecendo, ela era de madeira, ela estava sendo usada até como estábulo de animais, de cavalos. Já estava nesse nível, só que foi o único lugar que eles conseguiram. E lá começou as reuniões. E aí, o segundo ponto, sem distinção de pessoas. Isso foi, eu acho que o mais surpreendente do avivamento na Rua Azusa foi, nos Estados Unidos, em 1905, pós a abolição da escravatura, no momento em que negros e brancos não conviviam no mesmo lugar. Lá, as pessoas chegavam no local e eram bem recebidas. Foi um movimento que começou com um negro, em que as pessoas brancas iam, as mulheres, as crianças, estavam no mesmo lugar, no mesmo propósito. Aí até lá em Gálatas, que Paulo diz, em Gálatas 3:28, não há judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E nesse momento, isso acontecer sem nenhum movimento, não teve um movimento para eles fazerem isso, não teve nada disso, foi simplesmente natural. As pessoas chegavam nesse local e algo diferente acontecia, eles eram tocados de maneira diferente. Chegou a acomodar cerca de 1.500 pessoas nesse local. Então, apenas um local que eles não tinham púlpito. O púlpito era uma caixa de sapato. Não tinha nada de... Eles pegavam os bancos velhos e lá acontecia. Pode pular, Miguel, por favor? E apenas o Espírito Santo. As reuniões, elas começavam 10 da manhã. E elas iam indo. E as pessoas chegavam e elas começavam orando. Só que algo impressionante que não era apenas um culto marcado, tinha um horário para começar, ia começar 10 horas, e as pessoas iam chegando, e ela ia acontecendo, e ela ia terminar lá para 2 da manhã sem que ninguém falasse nada, apenas acontecia. O que acontecia era que, como eles escreveram no livro, era guiado pelo Espírito Santo. Quando uma pessoa levantava e começava a pregar, simplesmente todos paravam o que estavam fazendo, falando e ouviam. Não importava se era branco, se era negro, se era criança, se era mulher. A pessoa que começasse a falar, eles davam total ouvido. Era simplesmente guiado pelo Espírito Santo. Eles não convidavam pregadores famosos, eles não convidaram pessoas de fora. As pessoas apenas chegavam e se sentiam tocadas e falavam. E eles ouviam essa pregação. Tinha essa espontaneidade. E quando... eu não sei se eu coloquei nos próximos slides, que era algo muito interessante que quando alguém chegava querendo falar as suas palavras, querendo falar do seu próprio ego, do seu próprio coração, algo acontecia que eles não precisavam falar para parar de falar, eles não precisavam fazer nada. Eles simplesmente não conseguiam falar nada em que não viesse realmente de Deus. Eles não conseguiam, era um peso tão grande que eles simplesmente saíam, eles paravam de falar e saíam do local. Não existia nada que viesse do próprio coração. Era tudo que vinha realmente do alto. Aí pode pular, por favor? E aí o mandamento da missão Azusa que eu coloquei, todo orgulho se esvaía e havia arrependimento genuíno. Isso era uma parte muito importante que as orações, tanto pré quanto durante, era que eles pudessem se arrepender verdadeiramente, que realmente todo orgulho se fosse. Como eu sempre falei, eram apenas pessoas comuns indo adorar o seu Deus, indo realmente prestar culto a Ele. E quando isso acontecia, eles simplesmente saíam porque eles não aguentavam. As pessoas que começavam a realmente ter um orgulho que aumentasse,
no mesmo momento eles sentiam algo diferente, eles se arrependiam daquilo. Pode pular, por favor? Essa parte eu já falei. E as características. Uma das características foi a imperfeição. Tanto como eu falei, essas pessoas iam e tentavam falar, e aí automaticamente eles não conseguiam, mas era imperfeito no sentido de que eles eram pessoas, eram humanos, eles erravam, eles falavam alguma coisa que pudesse, e aí eles realmente se arrependiam no mesmo momento. Não era nada perfeito no sentido de que não tinha erros. Como tudo que a gente faz, automaticamente, em algum momento, a gente pode errar, nós somos humanos, isso acontecia, mas tinha arrependimento. A oposição ficou tão conhecida, ficou tão grande nesse momento, em que os jornais começavam a querer saber o que está acontecendo. Porque tanta gente falando língua, isso nunca aconteceu antes, o que tem naquele local. E aí tinha gente que apoiava, tinha gente que realmente falava, eles são malucos e ficam gritando com histeria o dia inteiro. Tinha gente, o New York Times, simplesmente é um dos maiores jornais de Nova York, um dos maiores jornais do mundo, chegou a escrever sobre o movimento, criticando. A polícia, às vezes, era chamadas e tentava expulsar eles, chegava nesse nível de oposição, de quererem expulsá-los à força. E o domínio do Espírito. Apesar de toda tentativa contra, eles nunca olharam e falavam, vamos parar. Aconteceu que, depois de um tempo, essas pessoas foram se dividindo, não foi que acabou que teve algum problema no meio, apenas um movimento natural. Só que não foi que estamos sofrendo oposição, vamos parar isso aqui que não tem como mais isso acontecer. Pode falar, meu, por favor. E aí os ensinamentos. Primeiro, o Evangelho é para todos, como a Bíblia diz, né, que todo povo e língua irá confessar que Ele é o Senhor. Então, não existe distinção, Deus chamou a todos. Então, o principal ensinamento seria isso, naquela época em que era tão segregado, era tão dividido, um movimento totalmente genuíno, inserir tantas pessoas diferentes. Tem uma vida de arrependimento, foi o principal ponto em que eles oravam pedindo, e isso realmente acontecia. Apenas Cristo é o suficiente. Isso aconteceu 2 vezes, eu não sei porquê, mas que está ali, que eu acho que copiei errado, enfim. Mas é o principal, apenas Cristo é o suficiente. Pode pular, por favor, Miguel. Que era algo que esse líder falava bastante. Não saia daqui falando sobre línguas, fale de Jesus. Como isso era incomum, podia haver um movimento em que as pessoas supervalorizassem isso, ou colocassem isso acima de Jesus. O principal ponto não saia daqui falando sobre isso, não saia daqui falando sobre algo que pode passar, mas fale sobre Jesus, fale sobre Cristo. E aí, o slide, por favor, né? Isso é algo que aconteceu na igreja. Depois que ele sai, ele funda uma igreja, ou ele vira pastor de uma igreja, agora não vou lembrar 100% certo. E aí chegou num ponto, isso já não era mais na Rua Azusa, era em outro local, em que eles estavam falando tanto sobre o mover do Espírito Santo, nesse sentido, que eles estavam tirando Cristo do centro. E isso é algo que deixou ele muito entristecido quando ele percebeu isso, quando ele notou isso, quando Cristo trouxe a luz sobre ele, sobre isso, que ele se arrependeu no mesmo momento e voltou todo o ensino dele para Cristo. Então, o principal ensinamento disso tudo isso é simplesmente a obra de Deus, é simplesmente Jesus. Não tinha nada humano, não tinha nada na força do nosso próprio braço. Foi algo que aconteceu totalmente no domínio de Cristo, totalmente na vontade de Cristo. E é isso. Muito obrigado.